Boa noite, meus amigos e amigas. Estamos aqui com provavelmente o vídeo final sobre essa questão de crimes de guerra de Israel. Então a gente vai fazer mais uma breve leitura sobre diversos acontecimentos envolvidos nessa questão, com que Israel tratou com total descaso diversas vítimas inocentes, pessoas que eram consideradas aliados, e a gente também vai ver uma coisa que não é muito falada, uma coisa que eu pessoalmente nunca vi. É um problema muito sério de pedofilia, crimes terríveis que acontecem, infelizmente, com muitas religiões, vamos dizer assim, a Igreja Católica tem muito essa questão de pedofilia, de abusos que são abafados. É, Hinduísmo também tem alguns casos, aqueles monastérios, e a religião judaica ortodoxa. Então, não só isso, mas também tem muitos pedófilos que fogem dos seus países de origem, dos seus países que estão localizados, que cometeram esses crimes hediondos, para conseguirem asilo político em Israel. E fogem da justiça e fogem da punição. Então, assunto muito triste, um assunto muito terrível, mas que é importante que todos saibam. É importante trazer à luz esses problemas, essas coisas terríveis que acontecem, porque existem centenas de pessoas, centenas de cristãos, milhares provavelmente, que acham que Israel hoje em dia é ainda a terra prometida, que os judeus ainda são o povo de Deus e que nós somos simples gentios. Apocalipse está se referindo aos judeus. Não, eles sempre vão ser o povo escolhido por causa de pastores totalmente zionistas que fazem lobby para Israel, que ficam defendendo, que ficam exaltando, pregando mentiras, indo contra a própria palavra de Deus para exaltar uma falsa religião, uma religião que faz um enorme descaso com o nome de Cristo, que fala que Jesus Cristo é filho de uma prostituta, que ele está queimando no inferno em seus próprios excrementos, uma religião que apoia todo tipo de coisa estranha, incluindo pedofilia. E a gente vai fazer um vídeo exclusivo somente falando deste ponto, da pedofilia permitida no Talmud. Tudo bem? Então eu vou pegar o versículo falando inteiro, eu vou colocar o link para qualquer um que quiser ler, porque eu não estou inventando aqui coisa, tudo que eu estou falando, quando eu estou falando de Bíblia, eu coloco os versículos, e quando eu estou falando dessas coisas, eu vou colocar os links de notícia, os links para vocês pegarem do texto, porque é real isso. E teve um judeu que fez questão de defender este versículo. Aí falando, mas você não é um mestre da lei, como que você vai entender, né? Então ainda tem a snob, tem que arrogância de leve, né? Tem que ser snob. Não, mas quem é você para interpretar, né? Mas enfim, no último vídeo analisamos um dos massacres de Eliabum. Tem até uns documentários, Filhos de Eliabum e outras questões. Perdão se eu estou pronunciando o nome incorretamente, são palavras um pouco mais difíceis para mim. Vimos também o Lavron Affair, tudo bem? Então, o caso de Lavron. E agora nós vamos ver a USS Liberty Strike, tudo bem? O incidente do USS Liberty. Enfim, o incidente do USS Liberty foi um ataque a um navio de pesquisa técnica da Marinha dos Estados Unidos, o USS Liberty, por aviões de caça da Força Aérea de Israel e torpedeiros a motor da Marinha de Israel em 8 de junho de 1967, durante a Guerra dos 6 Dias. Então, por que você está falando disso, João Vitor? O que tem essa questão? Assim como o Lavron Affair, isso aí foi uma ação terrível cometida por Israel, uma ação traidora, eu diria um ato de guerra, no qual esses caças e esses torpedeiros atacaram um navio cheio de pessoas que não tinha nada a ver, que assim, não eram inimigos, eram os Estados Unidos. Hoje em dia, o Trump, os seus apoiadores e diversos americanos amam falar que Israel é o maior aliado, Israel é a terra santa, nossa, eles nunca nos abandonam, a gente não pode parar de mandar dinheiro para lá, eles são cheios de inimigos, eles vão ser destruídos.
mas eles não veem que Israel é uma nação traidora. A gente viu lá uma Affair, no qual eles colocaram bombas em cinemas americanos e britânicos, buscando fingir ser outras pessoas. E aqui a gente viu esse ataque, assim, que não tem motivo. É uma coisa difícil até de pensar por que isso aconteceu. E não foi um ataque sem perdas. O ataque aéreo e marítimo combinado matou 34 membros da tripulação, oficiais da Marinha, marinheiros, 2 fuzileiros navais e um funcionário civil da NSA. Feriu 171 membros da tripulação e danificou gravemente o navio. Na época, o navio estava em águas internacionais ao norte da Península do Sinai, cerca de 25,5 milhas náuticas a noroeste da cidade egípcia de Arish. Israel se desculpou pelo ataque, dizendo que o USS Liberty havia sido atacado por engano, depois de ser confundido com o navio egípcio. Ambos os governos israelense e norte-americano conduziram investigações e emitiram relatórios que concluíram que o ataque foi um erro devido à confusão israelense sobre a identidade do navio. Outros, incluindo os sobreviventes do ataque, rejeitaram essas conclusões e sustentaram que o ataque foi deliberado, não foi uma confusão. Poxa, um navio americano, com inscrições americanas, com uma bandeira americana, eu vou ter que fuzilar. Obviamente, é um inimigo. No mínimo, isso foi um erro muito grosseiro. Mediano, isso foi um ataque deliberado. E talvez pode ser algo no sentido do Lavron Affair, uma tentativa de ataque para criar uma falsa bandeira, fingir que foram outras pessoas, às vezes os egípcios. Fingir novamente que os egípcios plantaram bombas. Não, os egípcios derrubaram esse navio americano, derrubaram, afundaram, destruíram, mataram essas pessoas. Não sei, não vou fazer acusações, mas considerando eventos antigos, não está muito longe da realidade. Mas de fato foi algo ou totalmente responsável ou um descaso com vidas humanas. Em maio de 1968, o governo israelense pagou 3,32 milhões, equivalentes a 24,4 milhões de dólares, em 2019, ao governo dos Estados Unidos em compensação pelas famílias dos 34 homens mortos no ataque. Dinheiro paga mortos, né? É impressionante. Eles dão essas compensações depois que as pessoas passam por momentos terríveis, perdem seus familiares, perdem as pessoas amadas. E, assim, tem momentos que são, por exemplo, um avião deu algum problema, alguma coisa assim, uma coisa que fugiu do controle. Muitas vezes é por responsabilidade humana. Agora, isso foi um ataque, um ato de guerra, que 24,4 milhões de dólares pagou, né? Anulou. Eles continuam sendo os grandes aliados, porque com dinheiro você pode tudo. Com dinheiro você pode tudo. Israel é a prova disso. As pessoas vão dizer que é divino como Israel pôde se reunir novamente, como Israel se junta até os dias de hoje. Não é divino, não. É dinheiro. É isso que move Israel. É isso que possibilitou que ele existisse, que ele fosse criado em primeira mão, que a galera de Palestina fosse expulsa. E eu recomendo para todo mundo o filme Marcha para Sião. É um filme realizado pelo pastor Steven Anderson e outras pessoas, Ginterberg, alguma coisa assim. Perdão, não sou muito bom com nomes, mas teve outro diretor também que fez outros diversos filmes. Tem vários pastores, tem entrevistas com judeus ortodoxos, outros rabinos. Então, muito interessante o documentário. Ele muda completamente sua visão. E melhor, ele tem dublado, tudo bem? Gutenberg, alguma coisa assim. O nome era similar a um judeu, Gutenberg, mas é outra coisa. Eu não sou muito bom de lembrar nomes assim de pessoas, então mil perdões. O filme muito bem feito, um documentário excelente. Eu vou deixar o link na descrição, tanto do inglês como do dublado, tudo bem? Então, em dezembro de 1980, concordou em pagar 6 milhões como acordo final por danos materiais. Em março de 1969, Israel pagou mais 3,57 milhões. Então, ele vai pagando de milhão em milhão. A galinha anula as vidas perdidas, né? Então, vítimas e perdas, né? Nenhuma de Israel. 34 mortos, 171 feridos e um navio fortemente danificado. Tudo bem? Então,
A gente tem aqui na descrição eventos que levaram ao ataque, que tem toda essa questão. E o que eu acho a parte mais interessante é no resultado do ataque. De acordo com as transcrições das comunicações de rádio interceptadas publicadas pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, em cerca de 2h30 da manhã, perto do início do ataque do barco torpedeiro, 2 helicópteros do IAF foram enviados para Liberty. Localização S. Os helicópteros chegaram por volta de 3h10 da tarde, cerca de 35 minutos após o torpedo atingir o navio. Depois de chegar, um dos pilotos do helicóptero foi solicitado por seu controlador baseado em solo para verificar se o navio estava com bandeira americana. Os helicópteros realizaram uma breve busca por membros da tripulação do navio que podem ter caído no mar durante o ataque aéreo. Ninguém foi encontrado. Os helicópteros deixaram o navio por volta das 3h20, ficaram 10 minutos lá. Por volta das 4 horas, 2 horas após o início do ataque, Israel informou a Embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv que suas forças militares haviam atacado por engano o navio da Marinha dos Estados Unidos. Quando o navio foi confirmado como americano, os torpedeiros voltaram por volta de 4h40 para oferecer ajuda. Foi recusado pelo Liberty. Mais tarde, Israel forneceu um helicóptero para transportar o adido naval do ZEUA, comandante Kessel, até o navio. Então, tem outra questão aqui também. Desde o início, embora a Liberty tenha sido severamente danificada, com um buraco de 39 pés e uma quilha torcida, sua tripulação manteve flutuando e foi capaz de deixar a área por conta própria. Liberty foi recebido mais tarde pelos destroyers e pelo cruzador, a equipe médica foi transferida para Liberty retornou aos Estados Unidos. Liberty foi transferido para a Administração Marítima dos Estados Unidos em dezembro de 1970 e vendido para Sucato em 1973. Desde o início, a resposta às declarações israelenses de identidade equivocada variam entre a descrença franca e aceitações inquestionáveis dentro do governo de Washington. Uma comunicação ao embaixador israelense em 10 de junho pelo secretário Rush afirmava, entre outras coisas, no momento do ataque, o USS Liberty estava hasteando a bandeira americana e sua identificação estava claramente indicada em grandes letras brancas e numerais em seu casco. A experiência demonstra que tanto a bandeira quanto o número de identificação do navio eram facilmente visíveis do ar. Consequentemente, há todos os motivos para acreditar que o USS Liberty foi identificado, ou pelo menos sua nacionalidade determinada, por aeronaves israelenses aproximadamente uma hora antes do ataque. O ataque subsequente dos torpedeiros, subsequencialmente depois que a embarcação foi ou deveria ter sido identificada pelas forças militares israelenses, manifesta o mesmo desprezo imprudente pela vida humana. Então, eles sabiam, isso é óbvio, que é um navio americano. O navio não, o navio estava escondido, ele estava em uma missão secreta, não tinha identificação, eles não fizeram nenhum contato, foi um erro humano. Não, é tanto quanto deliberado. Um ataque de traição, assim como Lavron Affair, mas que não resulta em nada. A gente paga um dinheiro, a gente paga alguns milhões de dólares e está tudo resolvido. Essa é a maneira, de se fazer as coisas. A gente não se preocupa com a traição, a gente não se preocupa com a morte, a gente se preocupa com as moedas de prata. Então, assim, é um momento terrível, tem bastante coisa, controvérsia, andamento, que eu não vou chegar lendo, porque é realmente muita coisa. Fitas da NSA, desenvolvimento subsequente, detalhes em disputa, mas enfim, não é uma coisa que é pouco falado e que é ignorado. Essas ações de traição de Israel são ignoradas. Por quê? Porque você pagou dinheiro. Isso não muda o fato que Israel é uma nação traidora. Traidora. Que trai os Estados Unidos, que babam ovo para eles, que lambe a bota deles, considera os maiores aliados. Massacre de Hula aconteceu entre 31 de outubro e 1º de novembro de 1948. Hula é uma vila no Líbano, a 3 km a oeste do Kitzbut Manara, não muito longe do rio Linate. Foi capturado em 24 de outubro pela Brigada Carmeli das Forças de Defesa de Israel sem qualquer resistência. As mulheres e crianças foram expulsas, a maioria dos homens com idade entre 15 e 60 anos foi baleada. No entanto, entre 35 e 58 homens foram executados em uma casa que mais tarde foi explodida em cima deles. 2 oficiais foram responsáveis pelo massacre. Um deles, o primeiro-tenente Shmuel Lahis, que servia como comandante de companhia, foi levado a julgamento em um tribunal militar israelense, onde recebeu uma sentença de 7 anos
posteriormente reduzida em recurso para 1 ano e foi libertado em 1950. Ele recebeu uma anistia presidencial retrospectiva em 1955. Se tornou um advogado e, mais tarde, diretor-geral da agência judaica. Muitos israelenses se opuseram a essa nomeação por causa do seu envolvimento no massacre de Holocaust. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Alguns israelenses ficaram revoltados, né? Mas a gente vê aqui que o governo, ó, zero preocupação com essas pessoas, porque essa vida foi tomada sem resistência. Entre 35 e 58 homens foram executados, explodiu por cima deles, explosão, né? Terrível. E o cara não foi nem punido. 7 anos por um massacre desse, depois 1. Depois virou o diretor-geral da agência judaica. Esse é o nível do país dos escolhidos por Deus, do país judaico-cristão, os amigos do cristianismo. Isso é muito cristão fazer uma coisa dessa? Então, nojento. Em seu julgamento, Lanris apresentou a defesa de que o crime havia sido cometido fora das fronteiras de Israel. O Tribunal Militar rejeitou essa defesa, mas deu a Lanris um adiamento para que ele pudesse apelar para o Tribunal Superior de Justiça. No mesmo caso do HCJ, o governo israelense argumentou que o HCJ não tinha o direito de interpretar a lei militar. Em fevereiro de 1949, o HCJ rejeitou tanto a reclamação de Lanris quanto a do governo, permitindo que o julgamento continuasse. Então tem uma testemunha ocular aqui que eu vou ler rapidamente, só vou ver quanto tempo. Ok, 16 minutos. Na época da nomeação de Lanris para chefiar a agência judaica, o superior imediato de Lanris na Brigada Carmeli, Dov Yermia, escreveu ao presidente da agência judaica, Aryeh Duzin, sobre o papel de Lanris no massacre de 1948. Após a nomeação de Lanris para o cargo, a polêmica foi relatada na mídia israelense e causou debate no Knesset. A carta de Yermia foi publicada mais tarde no jornal Al-Hamshah. Recebi um relatório que não houve resistência na aldeia, que não havia atividade inimiga na área e que cerca de 100 pessoas ficaram na aldeia. Eles se renderam e pediram para ficar. Os homens entre eles eram mantidos em uma casa sob guarda. Fui levado para lá e vi cerca de 35 homens. Yermia não se lembra o número exato hoje. Na verdade, havia mais de 50 homens lá, na faixa etária de 15 a 60 anos, incluindo um soldado libanês em uniforme que não foi morto. Quando voltei à aldeia na manhã seguinte, com a ordem de mandar os aldeões embora, descobri que, enquanto eu estava fora, 2 dos oficiais das tropas haviam matado todos os cativos que estavam na casa com uma submetralhadora. Em seguida, explodiram a casa em cima deles para ser seu túmulo. As mulheres e crianças foram enviadas para o oeste. Quando eu perguntei por que ele tinha feito isso, o oficial respondeu que essa era sua vingança pelo assassinato de seus melhores amigos no massacre de refinaria de petróleo de Haifa. Vingança. Vingança sobre mais de 50 homens, com a faixa etária de 15 a 60 anos, em uma vila que não ofereceu nenhuma resistência. Vingança. Esse é o motivo. É isso que a Bíblia ensina? Que vingança pertence ao homem? Não. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas é isso. Que o povo de Deus, que os escolhidos, a quem Apocalipse, as cartas foram identificadas e quanto mais outras mentiras. Massacre da mesquita Ibrahim al-Maqada. Perdão pela pronúncia errada. O ataque da mesquita Ibrahim al-Maqada em 2009 ocorreu em 3 de janeiro de 2009, como parte da guerra Israel-Gaza de 2008 a 2009, quando as forças aéreas de Israel lançaram um míssil que atingiu a mesquita Mártir Ibrahim al-Maqada em Beit Lahia, na faixa do Gaza, durante as orações da noite. Testemunhos disseram que mais de 200 palestinos estavam orando dentro da casa naquela época. Pelo menos 16 pessoas, incluindo 6 crianças, foram mortas e mais de 60 feridas. A mesquita, localizada na cidade de Beit Lahia, na faixa de Gaza, leva o nome de um fundador do Hamas, Ibrahim al-Maqahed, que foi morto pelos israelenses em 2004. Israel acusou o Hamas de usar mesquitas para esconder armas e munições. A unidade de porta-voz da IDF publicou vídeos mostrando explosões secundárias que ocorreram depois que eles alvejaram mesquitas com mísseis, alegando que foram causadas por armas e
e munições escondidas dentro delas. Em junho de 2009, o Ministério de Relações Exteriores divulgou um relatório afirmando que o inquérito da IDF revelou que a mesquita não foi atacada. O relatório também afirmou que os indivíduos relatados como mortos nesse incidente foram de fato mortos em outros incidentes que não envolveram a mesquita. Além disso, os supostos civis que foram vítimas do ataque eram, na verdade, membros do Hamas mortos enquanto lutavam contra a FDI. Também foi observado que as regras de combate da FDI proíbem expressamente ataques dirigidos contra locais sagrados, a menos que sejam usados para fins militares. O relatório de missões da investigação da ONU sobre o conflito de Gaza afirmou que os israelenses bombardearam intencionalmente a mesquita de Al-Maqadma, nos arredores de Abilá, quando entre 200 e 300 homens e mulheres compareceram às suas orações noturnas, com 15 pessoas morrendo. Goldstone disse: supondo que as armas estivessem armazenadas na mesquita, não seria um crime de guerra bombardeá-la à noite. Seria um crime de guerra bombardeá-la durante o dia, quando 350 pessoas estão orando. Diz Goldstone se referiu ao incidente como um caso em que não há outra interpretação possível para o que poderia ter ocorrido além de um ataque deliberado a civis. Suspeitamos que tem armas. Explodimos o lugar. Ataque hacker. Explodimos o lugar. Um navio americano. Explodimos o lugar. Então, a gente vê duas questões. Pedofilia e explosões parece que é algo que é de amor, tanto do islamismo quanto do judaísmo. Tanto de Israel quanto da Palestina e Síria. Que um fazendo a mesma coisa que o outro faz. É impressionante. Não dizendo, não, eles são pessoas terríveis. O cara me defendeu, falou, não, por que você não fala dos crimes de guerra de Palestina? Eu não vou falar, sabe por quê? Porque esse não é o ponto desse vídeo. O ponto desse vídeo é falar de Israel. Nunca vou defender o país de Palestina como um país santo, a religião islâmica como uma religião pura, falsa religião tão nojenta quanto o judaísmo. Mas é o judaísmo que tantos cristãos colocam num pedestal enorme. É o judaísmo que fala que o meu Senhor Jesus Cristo, que se refere naquele terrível e blasfêmico livro, que é o Talmud, como um filho de uma prostituta, como um feiticeiro que está queimando excrementos. O islamismo fala que ele era um bebê que falava, e que é algo totalmente tolo. E também fala que ele não é filho de Deus, que também é algo errado, porque Jesus Cristo é Filho de Deus e Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo faz parte da Trindade, assim como o Pai e o Espírito Santo. Então eu não vou passar pano para ninguém. Para ninguém. Eu detesto todas as falsas religiões. Catolicismo, Testemunho de Jeová, Islamismo, Judaísmo. Tudo bem? Congregação cristã. Calvinismo. Vou fazer um vídeo também falando sobre Calvinismo. Já está passando da hora. Eu já vi desagradando as pessoas aí, mas tem que ser falado. Anglicanismo. Os pentecostais, seja o que for falsa religião, eu odeio, porque eu odeio toda mentira, eu odeio todo falso caminho, eu odeio todos aqueles que negam a verdade que está em Jesus Cristo, que é a vida eterna. Todas as religiões, eu odeio todas as religiões, as falsas religiões. Não as religiões que negam Jesus Cristo, não vão interpretar mal minha fala. Eu não odeio ninguém por ser judeu, eu não odeio ninguém por ser islâmico. O que eu odeio são falsas religiões, ok? Que corrompem a verdade de Jesus Cristo. O que eu odeio são as mentiras que estão nisso, essas falsas doutrinas, e o que eu odeio são os falsos profetas, esses cristãos nojentos, em que o amor de Jesus Cristo não é encontrado neles, porque se eles fossem filhos verdadeiros, eles não estariam corrompendo o evangelho, eles não estariam fazendo as coisas por causa de lucro. Isso é coisa de Balaão. Isso é coisa de falso profeta. E falsos profetas vão queimar no inferno. Assim como todo aquele que morreu sem Cristo. Mas os falsos profetas é terrível. São como cachorros se tornando para o seu próprio vômito. Tudo bem? Então, reitero, odeio toda falsa religião. Não odeio nenhuma nacionalidade, não odeio uma pessoa porque ela é árabe, não odeio nenhum judeu por ser judeu, não odeio nenhum negro, nenhum branco, nenhum asiático, nenhum indígena. O que eu odeio são falsas religiões que estão por todo esse nosso mundo. Tudo bem? E os falsos profetas. Eu odeio. Todo reprovado, eu odeio. Todo inimigo do Senhor, não os meus inimigos, inimigos do Senhor, eu odeio. Isso são princípios bíblicos.
Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Não deu para falar tudo nesse vídeo, mas coisas importantes tiveram que ser faladas. Então obrigado, atenção de todos, e retornaremos depois com mais terríveis massacres que Israel realizou. Até mais.